Olá pessoal, e aqui vamos nós para a nossa primeira aula remota, agora nesse retorno das aulas no Instituto Federal de Cubatão. Pessoal, estamos no nosso curso de Geometria 1 e não custa lembrar que nós já tivemos 18 das 95 aulas previstas para esse curso, 18 foram presenciais lá no campus. E aí eu começo este curso revisando basicamente aquilo que nós já vimos lá atrás, tá bom? Eu vou fazer essa revisão tentando lembrar, mas é de forma muito rápida, de forma muito enxuta, os principais conceitos, as definições, os axiomas, as proposições, teoremas, corolários que foram vistos na parte presencial. Mas lembre-se de algo muito importante, isso é uma revisão e aqui eu não vou fazer a forma construtiva como nós fizemos no campus, porque lá o objetivo era, claro, ir fazendo as demonstrações e tudo mais, e nós fizemos isso, aquelas aulas foram dadas e aquelas aulas fizeram parte do nosso repertório. Agora, hoje, o objetivo aqui desta aula é que a gente apenas revise aqueles conceitos, então eu apenas vou reenunciar tudo. Tá? Mas lembrando que nós fizemos as demonstrações, nós fizemos toda a construção, nós conversamos, nós dialogamos e aquilo tudo precisa, já está claro, aquilo já ficou como parte do conhecimento adquirido por vocês. Tá bom? Aqui é uma revisão para que a gente possa a partir daqui então avançar. Vamos lá. Nós começamos o curso falando sobre retas e pontos. Começamos com os primeiros axiomas que definem geometria euclidiana. Lembrando que a geometria euclidiana, existem outros tipos de geometria. Aqui nós estamos falando da geometria baseada nos tratados, no tratado Os Elementos de Euclides, nas suas atualizações ao longo dos anos, claro, na medida do possível, pelo menos atualização de linguagem, né? Essa geometria também é geometria plana, não é espacial, essa é a geometria 2 e tudo mais. Vamos lá. Nós começamos dizendo uma coisa clara, que existem três objetos que não tem como a gente definir. Ponto, reta e plano. Nós não definimos, nós partimos do entendimento de que ponto é como se fosse uma unidade indivisível, vamos pensar assim. Retas são conjuntos de pontos que a gente pensa como sendo alinhados, né? E plano é como se fosse uma região que é um conjunto de pontos também, mas espalhados num determinado plano, né? Determinada região que também é reta, mas tridimensional. Lembrem-se vocês que os pontos a gente denota por letras maiúsculas, as retas por letras minúsculas e os planos, que são menos comuns de a gente usar neste curso, a gente usa letras gregas geralmente. Lembrem de uma coisa, a gente trata isso aqui como se fossem conjuntos e pontos dentro de um conjunto, elementos de um conjunto. Então as retas são conjuntos de pontos, os pontos são os elementos de um conjunto. Veja na teoria de conjuntos que você deve estudar na escola. Planos são conjuntos de pontos também. As retas estão dentro dos planos, só que as retas são subconjuntos de um plano que seja um conjunto. Certo? E aí nós começamos a teoria com os axiomas da incidência. Quais são eles? Rapidamente aqui. O primeiro axioma, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses pontos. Trivial, mas precisa ser definida. A teoria parte daqui. Dados dois pontos, tem uma única reta que passa por eles. Segundo axioma de incidência, dada uma reta, existem pelo menos dois pontos distintos naquela reta. Não existe reta com ponto só. Qualquer reta tem que ter pelo menos dois pontos distintos. Axioma 3, existem pelo menos três pontos distintos que não estão em uma mesma reta. Então existem três pontos distintos que não estão numa mesma reta, não estão numa mesma linha. Então se tem dois pontos aqui que formam uma reta, tem que ter um terceiro fora, não tem jeito. E aí nós começamos então com além dos axiomas, com uma definição. O que são pontos colineares mesmo?
Pontos colineares são aqueles que estão sobre uma mesma reta. Então, se eu falar para você que A e B são pontos colineares, significa que eles estão na mesma reta. Isso é óbvio. Mas se eu falar para você 3 pontos, A, B e C, e falar que eles são colineares, significa que eles não estão espalhados de qualquer forma. Eles estão sobre uma mesma reta. A, B e C estão sobre uma mesma reta quando a gente falar que eles são colineares. Bom, mais definições. Dadas duas retas R e S, a gente pode classificá-las de 3 maneiras. A relação entre elas a gente pode classificar de 3 maneiras. Duas retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes. Quando duas retas são paralelas? Quando não há ponto em comum entre elas. Quando elas não se cortam, não se interceptam. Já duas retas concorrentes são aquelas que têm pelo menos um ponto que está nas duas. Pode ter 2, 3, não sei. A princípio, né, a gente não desconsideraria esse caso. Nós já sabemos que retas concorrentes, já demonstramos, inclusive, se eu não me engano, até o conteúdo da proposição 1 que está aí, que dadas duas retas, se elas são concorrentes, tem apenas um ponto na intersecção entre elas. Há uma terceira situação em que as retas são coincidentes. O que são retas coincidentes? Quando uma reta não se diferencia da outra, elas são iguais. Os pontos de uma estão na outra e vice-versa. E essa proposição 1 nos lembra exatamente o que eu estava falando. Se eu pegar duas retas concorrentes, elas se interseccionam em um único ponto. Não tem como duas retas se interceptarem, sendo concorrentes, se interceptarem mais de 2 pontos. Então a gente tem apenas 3 situações. Retas paralelas são aquelas em que R e S são paralelas quando elas não se cortam, quando uma não se encontra jamais com a outra. Essas são retas paralelas. Aliás, lembra a notação, a gente costuma colocar assim, né? R paralelo com S. Coloca 2 barrinhas aí, tá? Agora, retas concorrentes são aquelas assim, né? Opa! Gente, é meio complicadinho para mim ainda escrever nesse negócio, mas é o que eu vou usar. Duas retas concorrentes, pessoal, são aquelas que se cortam em um único ponto. Esse ponto é o ponto de intersecção das duas retas, tá? Então, duas retas concorrentes se cortam em um único ponto. E tem a terceira situação em que uma reta você não consegue diferenciar da outra. Elas são iguais, ó, você não consegue diferenciar, uma está em cima da outra, aí não tem jeito, elas são a mesma reta. Então, são as 3 situações: retas paralelas, retas concorrentes, retas coincidentes. Bom, a proposição 1, aliás, nos garantiu que não tem como a gente ter uma situação muito doida em que uma reta se intercepta com outra em 2 pontos só. Não, se interceptar em mais do que uma é porque elas são iguais, né? Se elas não se interceptarem, são paralelas. Se interceptarem em um único ponto, são concorrentes. Se interceptarem em mais do que um ponto, em 2 ou mais, é porque elas são iguais, não tem outra situação. Elas vão se interceptar em todos. Proposição 2, tentando manter a numeração que a gente estabeleceu em sala de aula. Dada uma reta, existe pelo menos um ponto não pertencente a ela, tá? Então, olha só, se eu tiver aqui uma reta R, existe pelo menos um ponto, aliás, existe pelo menos um ponto P que está fora dela. É isso que nos garante a proposição 2 que nós demonstramos em sala de aula. Agora vamos para os axiomas da distância. Os axiomas da distância, primeiro, o axioma número 4, que é o axioma da distância por si só. A cada par de pontos corresponde um único número x positivo em R. Então, se eu tiver 2 pontos, o axioma 4 me garante que eu possa associar a esses 2 pontos um número real. Um número real, positivo. E esse número real vai ser 0 apenas quando os 2 pontos forem o mesmo. Certo? Quando os pontos forem a mesma coisa, aí eu falo que a distância, esquece o que eu falei, né? A gente fala que, eu tô adiantando a história, né? Mas dados 2 pontos, se eles estão no mesmo, um está sobre o outro, ou seja, são o mesmo ponto, a gente fala que a eles está associado o número real 0. Agora, se eles não tiverem um em cima do outro, eu consigo associar um único número real positivo
Esse único número real positivo ele chama de distância. Então, dados os dois pontos A e B, a gente associa a eles um número real que a gente chama de x, tá bom? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a gente não deveria muito trabalhar com desenho aqui, principalmente no começo do curso, mas a gente já está lá na frente e estamos revisando, né? Então aqui eu vou me dar o luxo de usar alguns desenhos para entender, né? Então a gente tem lá um ponto A, a gente tem lá um ponto B, certo? E aí a eles então está associado um número x positivo. Vai ser zero apenas se o A e o B estiverem no mesmo lugar, mas se não, eles têm um número real positivo. E esse número real positivo é o que nós chamamos de medida, tá bom? Notação. Esse x que a gente usou, pessoal, a gente costuma denotar assim. AB só coloca um ponto e outro e gruda eles e não coloca símbolo nenhum, só diz, olha, AB é a distância entre os pontos A e B. E aí tem o axioma 5, que é o famoso axioma da régua. Cada número real está associado de modo único a um ponto da reta e vice-versa, de modo que a distância entre dois pontos é igual ao módulo da diferença entre os números correspondentes. Como é que é o negócio aí? A gente pode pensar o seguinte, olha, se nós temos uma reta R aqui bonitinha, né? A gente pode pegar dois pontos. Vou marcar um ponto aqui, um ponto que eu vou chamar de ponto A. Vou marcar o outro ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, tá certo? E aí, dados esses pontos, nós sabemos que existe um número real a eles, mas aqui agora eu vou pensar o seguinte: dado um ponto A, existe um ponto em algum lugar que tem distância x. Eu dei um número x, sei lá, eu quero um número 5,7. Então, se eu der uma distância tipo 5,7, por exemplo, existe um ponto que está a uma distância 5,7 do ponto A, é o que o axioma da régua basicamente está nos falando. Existe sim. Certo? Então é isso que o axioma da régua nos fala. Na prática, pessoal, esses axiomas são um pouquinho chatos, né? Mas é para a gente entender que uma reta, o objeto geométrico reta, está associado com o conjunto dos números reais. É basicamente para isso que servem esses axiomas. O axioma 6. Então, dados dois pontos P e Q em uma reta, é sempre possível escolher o ponto P associado ao número real 0 e o ponto Q associado ao número real xpq positivo. É o que eu acabei de falar de certa forma, mas vou repetir. Se eu tenho lá uma reta R, e aí eu tenho nessa reta R um ponto P e aqui um outro ponto Q, eu posso falar que esse P está associado ao número real 0 e eu vou falar que esse Q está associado a um número real x. Que x? A distância entre P e Q. Tá bom? A distância entre P e Q. Então, olha só, eu meio que eu associei o P a 0 porque eu quis, e quem é o Q, então, ele é basicamente um ponto de coordenada, eu falei a palavra coordenada, ainda não era para falar, mas enfim, é um ponto x que vale PQ. Observem uma coisa, a distância entre esse x aqui, inclusive, a gente podia pensar nele como um número negativo, se for necessário, mas a distância é positiva. Bom, então, eu já usei essa palavra, agora eu vou repetir. Dados pontos em uma reta, os pontos são objetos geométricos. Os pontos são objetos geométricos sobre a reta, né? Agora, o número real que eu associei a ele chama-se coordenada. Então, aqui eu tenho o 0 é a coordenada do ponto P, o x é a coordenada do ponto Q. Então, dados os pontos, a gente tem coordenadas associadas a eles. Certo? Bom, é basicamente o que você já sabe, só que aqui com um certo cuidado a mais. Bom, aqui não tanto, porque aqui eu estou sendo um pouco mais rápido por conta da revisão. Bom, vamos lá. Vamos para mais uma definição. Sejam A, B e C três pontos que são distintos, 2 a 2, ou seja, um é igual ao outro, e são colineares. Então, são três pontos que estão sobre uma mesma reta, certo? Então, vamos pensar aqui, vamos fazer um desenho. Aqui está
o ponto A, aqui pode estar o ponto B, e eu vou colocar o ponto C aqui, por exemplo. Tá bom? Então são 3 pontos que estão sobre uma mesma reta. Caso AB mais BC seja igual a AC, a gente fala que o B está entre A e C. Ou seja, caso a distância entre o ponto A e o ponto B, somado com a distância do ponto B ao ponto C, seja igual à distância do primeiro até o último, do A até o C, então a gente fala que o B está entre A e C. Não é o caso aqui, eu vou ter que refazer o meu desenho. Aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto B. Opa, estava certo, desculpa. Aqui tá certo. É o ponto A e o ponto C e o ponto B aqui dentro deles. Observem uma coisa. Não está claro para vocês, pensando como a nossa cabeça entende, que o ponto B está entre A e C? Não está claro que o B está entre, tá em algum lugar entre o A e o C? Não está claro essa expressão, estar entre? Sim. É o que a nossa cabeça já entende isso perfeitamente, eu imagino. Só que aqui eu estou dando uma definição matemática para ela em função das distâncias. Observem uma coisa, se a gente fizer AB mais BC, pegar esse pedacinho daqui até aqui, é a mesma coisa de ter feito do começo até o último ponto direto. É a mesma coisa de ter feito de A até C direto, não é? Então isso daqui é a mesma coisa que isso, quer dizer, estar entre... Um ponto B estar entre A e C significa que a distância de A até B mais a distância de B até C é do começo até o final, do A até C de uma vez só. Essa é a definição de estar entre. E aí a gente pode usar até essa notação, né? O B está entre A e C. Mas vejam, não sei onde que o B está, só sei que ele está entre o A e o C, mas pode estar mais perto do A, pode estar mais perto do C, pode estar no meio do caminho, não sabemos. Proposição 3. Se A, B e C são pontos de uma reta, de uma mesma reta, ou seja, são colineares, o ponto A tem coordenada A, o ponto B tem coordenada B, o ponto C tem coordenada C. Vejam, os pontos A, B e C, letras maiúsculas, são os objetos geométricos, o ponto. O Azinho, Bzinho e Czinho são números, os números reais. Caso o número real A seja menor que o número real B, que seja menor que o número real C, o que a gente entende de maneira óbvia? Que o ponto que tem coordenada B está entre os pontos que tem coordenada A e C. Quer dizer, o B está entre A e C. Trivial isso, não? Então, se a gente tiver lá, por exemplo, pensando mesmo aqui na reta real, e eu tenho as coordenadas, né? Aqui a coordenada A, aqui a coordenada B, aqui a coordenada C, estou pensando em números reais, né? Então, quer dizer que o ponto B, que tem coordenada B, o ponto A, que tem coordenada A, o ponto C, que tem coordenada C, fica evidente que o ponto B está entre A e C. Vejam, eu coloquei o A menor do que o B, menor do que o C. Vejam que o A, o B e o C podem ser, inclusive, números negativos, tá bom? Aliás, vamos fazer uma observação aqui. Imagine que eu pegue um ponto que tenha coordenada menos 2 e um outro ponto que tem coordenada 5 aqui, por exemplo. Então, aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Qual que é a distância de A até B? Se eu coloquei as coordenadas, é porque aqui em algum lugar tem a coordenada 0. Qual que é a distância de A até B? Bom, a distância de A até B é a distância daqui, que é 2, não é? Do menos 2 até o 0 não tem 2 de distância? E do 0 até o 5 tem 5 de distância. Então, para descobrir a distância de A até B, né, pessoal, a gente precisa fazer o quê? Somar 2 com 5, que é 7. Tá certo? Então, lembrem vocês que na hora de calcular a distância entre dois pontos, se eu tenho as coordenadas, então, por exemplo, se eu quero calcular, se eu quero calcular a distância de A até B, eu preciso sempre fazer o módulo da diferença entre as coordenadas. Lembrem-se desse fato. Se eu quero calcular a B usando as coordenadas, eu sempre tenho que pegar a coordenada do ponto final e tirar da coordenada do ponto inicial, mas fazer um módulo. O que o módulo faz? Se deu negativo, ele faz virar positivo. Tá bom? Bom, proposição 4. Dados 3 pontos distintos em uma mesma reta, apenas um deles está entre os outros dois. É tão óbvio isso, né? Quer dizer, eu tenho 3 pontos enfileirados. É claro que um deles está no meio dos outros dois, só um deles.
Não tem como, né? Viraria uma bagunça se A, B e C, se o B está entre A e C, não tem como o C está entre A e B, sabe? Viraria uma bagunça, não tem como. Mas nós demonstramos isso, é uma proposição que nós demonstramos. Proposição 5. Se eu pegar dois pontos A e B quaisquer distintos, com certeza existe um ponto entre eles. Essa é nova, né? Bom, nova não é nova pra gente. Essa não sei se seria tão óbvio. Pra nossa cabeça é óbvio, né? Mas se eu pensar assim, poxa, eu tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto B aqui, será que tem um ponto entre A e B? O que significaria ter um ponto entre A e B? Quer dizer, oh meu Deus, aqui que eu quero ver se eu sei desenhar. Não sei desenhar. Vamos fazer a primeira reta? Aí, pronto. Dizer que tem um ponto entre A e B significa dizer que tem alguém aqui. Tá, agora ficou óbvio, né? Agora a gente sabe. Claro que tem um ponto aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um monte, a gente entende. Mas o que essa proposição nos diz, nos garante, nós demonstramos, usando os axiomas iniciais, é que com certeza, dados os dois pontos, existe um entre eles. Não precisa estar no meio, está em algum lugar entre eles. Bom, agora a gente tem condição de formalizar algumas coisas. Primeiro, dados os dois pontos, P e Q, existe uma reta que passa por ele. Vocês já perceberam que eu fiz a reta antes, mas só porque eu não sei desenhar direito ainda nesse brinquedinho novo aqui que faz desenho no computador. Mas, dados os dois pontos, passa uma única reta entre eles, que eu posso denotar de R, posso chamar de Rzinho e tal, mas é comum também denotar assim, né? P, Q e colocar uma flechinha para lá e uma flechinha para cá. Quer dizer, ela não tem fim, é para deixar claro que ela passa por P e passa por Q, mas ela vai embora até o infinito, vamos pensar assim. Né? Então essa é a notação PQ com uma setinha, aqui é a notação para a reta PQ, a reta que passa pelos pontos P e Q, que é única, nós sabemos pelos axiomas da incidência. Definição. Pega dois pontos distintos. Dentro dessa reta PQ existe um segmento. O que é o segmento PQ? Segmento entre P e Q é o conjunto dos pontos que estão entre P e Q. E a gente denota assim, PQ com um tracinho em cima. Observem só, o que é o segmento PQ? O segmento PQ é tudo isso aqui. São todos os pontos que estão entre P e Q. Todo ponto que está entre P e Q está no segmento PQ, que a gente denota assim, PQ e põe uma barrinha em cima. Vocês observaram uma diferença? Se eu não colocar a barrinha em cima, eu estou falando de um número, a distância entre P e Q. Agora, se eu colocar a barrinha em cima, eu estou dizendo o objeto que se chama segmento. Segmento é um objeto. Medida é valor para esse objeto. São naturezas distintas. Lembra disso? Bom, segundo, e aí é o que eu estou chamando a atenção. Se eu tirar a barrinha, fica só PQ. E aí é medida. É a distância entre P e Q. Então, se eu falar a distância entre P e Q, aí eu estou falando do tamanho desse segmento. Qual é o comprimento desse segmento? Ele mede PQ sem a barrinha, é um número. Tá bom? Então, observem só, PQ com a barra é um objeto geométrico, é aquele lá que está aparecendo na figura aí na lousinha. Agora, PQ sem a barra é um número associado a esse objeto que diz o tamanho dele, o comprimento dele. O que é semirreta? Semirreta de origem P passando por Q, que a gente denota assim. Opa, tá com o símbolo errado, desculpa pessoal, a setinha é para lá, tá? A setinha é para lá. O que é semirreta de origem P e passando por Q? Vou fazer de novo, vou começar o desenho aqui de novo, ó. Aquilo lá era segmento. Agora, o que é a semirreta? A semirreta, ela nasce no P, passa por Q, mas ela não para, ela vai embora. Certo? Semirreta é o conjunto de todos os pontos, então, que eles começam num ponto, eles começam no ponto P, esse ponto P a gente chama de origem, tá? E passa por Q. Isso aqui é o que a gente então denota como P, agora aqui sim, né, setinha para cá, PQ, isso é uma semirreta. Então, semirreta começa num ponto e não termina, ela passa pelo ponto Q, mas vai embora. Diferente do segmento que terminava aqui. Diferente da reta que não começa nem termina. Tá bom? Outra definição. Se eu tiver dois segmentos AB e CD, que tenham a mesma medida, então um segmento AB e um segmento CD tem a mesma medida, a gente
ao invés de ficar falando toda vez, eles têm a mesma medida, eu posso usar um resumo para isso, posso usar uma definição para isso, que é dizer que os segmentos são congruentes. Então, quando eu falar que AB e CD são segmentos congruentes, o que isso significa? Significa dizer que a medida, o comprimento, o tamanho do AB é a mesma coisa do segmento CD. Só que um está aqui, outro está aqui. Estão em lugares diferentes, mas a medida é igual. A medida, o tamanho é igual. Notação. AB congruente a CD. Segmento AB congruente a CD. Não é igual. São 3 tracinhos. É o símbolo para congruente. E aí nós temos uma proposição. Proposição 6. A proposição da localização de pontos. Se eu pegar, tá errado aí. Todo lugar que aparecer semirreta, acho que vai aparecer errado agora. É ao contrário a setinha. Então tá bom, vamos lá. Pega uma semirreta PQ e um valor x positivo. Então vamos fazer assim. Então tenho lá uma semirreta PQ. Então eu vou só fazer a semirreta. Ó. A semirreta, ela começa e vai embora, né? Então ela nasceu aqui no ponto P. Ixi, tá horrível isso aqui. E ela passa pelo ponto Q, tá certo? Então ela começa aqui no ponto Q, P, e passa pelo ponto Q. Essa é a semirreta PQ. Tá bom? Tá aqui, todo mundo. O que está dito nessa proposição, a proposição da localização de pontos, é que se eu tiver uma medida x positiva, um número, existe com certeza em algum lugar, não sei se é antes do Q, se é depois do Q, existe um ponto A tal que a distância de P até A é x. A distância, lembra, né? A gente denota só assim, sem colocar a barra nem nada, a medida de P até A é x. Eu não sei se esse A está antes, está depois do Q, se está antes, ele podia até estar pertinho do P, depende de quem é o x, né? Depende de quem é o x. Então, o que importa é, existe em algum lugar um ponto A, tal que a distância de A até P é esse número que eu quis. Esse número pode ser qualquer coisa, 1 milhão, 2 milhões, 0,2, qualquer coisa. Tá bom? Definição. O que é ponto médio mesmo? Bom, ponto médio de quê? De um segmento. Então, se eu tenho... Agora não é mais semirreta. Então, vamos lá. Agora é um segmento. Então, vou pegar lá um segmento... Vou pegar um segmento PQ, é um segmento PQ. Esse segmento, portanto, começa e termina em P e Q. Existe um ponto, e é único esse ponto, depois a gente demonstrou também que é único, né? Existe um ponto M que a distância de P até M é a mesma coisa da distância de M até Q. Portanto, olha, PM deu igual a M, que a distância de P até M é igual à distância de M até Q. Quando isso acontece, a gente fala que o M, vejam, o M está entre P e Q, está na mesma reta deles. A gente fala que o M é ponto médio. Tá bom? Então, o que precisa para um ponto ser ponto médio? Ele tem que estar entre P e Q, tem que estar no segmento, e a distância de P, de uma extremidade até esse M, e da outra extremidade até esse M, a distância é a mesma. Proposição, é o que eu estava dizendo, já nós provamos que todo segmento tem um ponto médio. Todo segmento tem um ponto médio. E esse ponto médio é único, não tem dois pontos médios num segmento, tá bom? Alguém podia até ficar confuso e pensar assim, poxa, eu tenho um segmento aqui, né? Tem um segmento PQ aqui. Será que se eu pegar um ponto M aqui, que está a mesma distância, ele está a mesma distância aqui do P e do Q? Lembra, né? A gente usa às vezes esse símbolozinho para indicar que é igual, né? Então, sei lá, esse pedacinho é igual a esse pedacinho. Bom, pessoal, esse ponto M aqui não é ponto médio. Por que não é ponto médio? Não é porque a distância é a mesma que ele é ponto médio. Não, ele tem que estar entre, ele teria que estar aqui, entre P e Q para ser ponto médio. Tá certo? Bom. E agora, mudando de assunto de novo, nós vimos também sobre semiplanos. O que é um semiplano? Antes de chegar no semiplano, uma definição do que é um conjunto convexo. O que é mesmo um conjunto convexo? Vou fazer um desenho também que eu acho que fica mais fácil. Conjunto convexo é um conjunto, tem que fechar ele bonitinho,
como se fosse um conjunto qualquer, em que se eu pegar dois pontos quaisquer dentro dele... Opa, eu fiz o desenho errado, desculpa. Vou pegar aqui um mais fácil, vou pegar um mais quadriculadinho assim, não precisa ser assim serve, né? Nossa, que coisa horrorosa. Assim serve. Gente, eu tô aprendendo a brincar com isso, tá? Não era para ter essa voltinha aqui, também vou deixar. Isso é um segmento, isso é um conjunto convexo. Por que é um conjunto convexo? Sempre que eu pegar dois pontos dentro dele, não interessa quais sejam, está dentro dele. Quando eu ligar um ponto no outro, o segmento que liga A e B está completamente dentro da figura. Diferente daquela que eu fiz e apaguei, né? Não foi à toa que eu fiz isso. Se eu pegar, por exemplo, essa figura e pegar pontos A e B aqui, um aqui, outro aqui, o que acontece quando eu ligar um ponto no outro? Eu devia ligar por meio do segmento, mas o que acontece quando eu ligar um ponto no outro? O segmento que os liga passa por fora, passa um pedacinho por fora do desenho. Isso não é convexo, isso aqui não é convexo. Agora, o desenho da esquerda esse é convexo. Então, o que é um conjunto convexo? É um conjunto em que, dados quaisquer dois pontos P e Q, o segmento que os liga está completamente dentro da figura. Ou melhor, dentro do conjunto. Todos os pontos entre P e Q estão dentro desse conjunto. E aí, pessoal, isso tudo para falar sobre o axioma 7, que é o axioma da separação do plano. Dada uma reta, os pontos que não pertencem a essa reta se dividem em dois conjuntos A e B. Esses dois conjuntos A e B são disjuntos. O que é disjunto mesmo? Disjunto significa que não há pontos em comum entre eles. E mais ainda, eu quero que esses conjuntos sejam convexos. Portanto, dados dois pontos dentro deles, qualquer segmento que se liga está dentro, completamente. E se eu pegar dois pontos P e Q, um dentro do A e um dentro do B, ao fazer o segmento PQ, então veja, eu estou pegando um no conjunto A, outro no conjunto B, ao ligá-los, essa ligação vai interceptar o R. E aí, eu digo para vocês que, primeiro, isso é um axioma. Está dizendo que, dado uma reta, sempre isso vai acontecer. Vamos tentar entender por meio do desenho? Tem uma reta R. O que é essa reta? Essa reta é infinita, né? Ela vai embora. Então, eu fiz um desenho assim, como se tivesse... É que é difícil, mas a gente podia pensar assim que essa reta, ela... Meu pai amado. Eu não vou conseguir, mas é como se ela fosse infinita. Ela é infinita, que eu só estou fazendo um pedacinho do desenho aqui, né? Mas essa reta, ela não começa nem termina, é uma reta, afinal de contas, certo? Bom, o que eu estou dizendo é, essa reta está dividindo o plano em duas regiões. Uma região que eu chamo de A, outra região que eu chamo de B. E essas regiões A e B, observem, são cada uma delas, a que está mais acima é convexa, a de cá é convexa, e se eu pegar pontos, um aqui e outro aqui, ao ligá-los, o que acontece? Corta a reta R. Então, vejam só, o A e o B são dois conjuntos formados, ficou um à esquerda, outro à direita da reta, basicamente, não é? É isso que a gente chama de semiplano. Então, dada uma reta divide o plano em duas partes. Cada uma dessas partes nós chamamos de semiplano. Faz sentido, né? O plano, semi, quer dizer, parte para cá, parte para cá. Certo? Então, dada uma reta, sempre tem dois semiplanos, um à esquerda, outro à direita, dentro de um plano. Proposição 8. Proposição 8. A proposição que nós vimos sobre o semiplano. Vai parecer tonto, mas vamos lá, né? A gente já viu sobre isso, nós não lembro se a gente demonstrou, mas enfim. Sejam P e Q dois pontos que estão em lados opostos de uma reta. Ou melhor, estão em semiplanos distintos. Está errado a escrita aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Então eu vou pegar um ponto P aqui e vou pegar um ponto Q aqui. Um está de um lado, outro está do outro. Bom. E sejam Q e T também pontos em lados opostos de R. Tá bom? Então, olha só, Q e T são... O Q é o mesmo que a gente já colocou. E aí tem outro T que está no lado, que está num semiplano oposto ao Q.
Ora. Se o T está num plano oposto ao Q, onde é que ele tem que estar? Será que ele pode estar aqui, no mesmo semiplano do Q? Não. Opa, apaguei o Q. Com certeza ele tem que estar do lado de cá. Se o T e o Q estão em planos opostos, semiplanos opostos, o T está aqui e o Q está aqui. Uai, o que acontece? O T e o P estão no mesmo semiplano. Portanto, P e T estão no mesmo lado. Dizer que está no mesmo lado significa estar no mesmo semiplano. É isso que nós podemos afirmar a partir da proposição 8. Trivial, né? Parece óbvio, mas está aí bonitinho e não lembro se a gente demonstrou ou não, mas dá para demonstrar uma boa. Ok? E aí vamos então para a parte sobre ângulos. Vamos lá. Uma definiçãozinha. O que é um ângulo, pessoal? Ângulo é o conjunto formado pela união de duas semirretas de mesma origem. Vamos lá. Então pensa assim. Eu tenho aqui uma semirreta, certo? Eu tenho uma semirreta... semirreta não tem... Vamos fazer aqui. Tenho uma semirreta, tenho outra semirreta. Observem só, aqui tenho o ponto A, aqui tem um ponto, por exemplo, B, aqui tem um ponto C. Tá vendo que eu tenho duas semirretas, só que tem algo que eu coloquei, que eu forcei aqui no desenho, que essas duas semirretas, elas se encontrem, o começo delas, a origem delas se dê no mesmo ponto A. Só que uma foi para lá, outra foi para cá. O que aconteceu? Não formou uma reta, formou uma figura aqui que parece uma abertura. Essa abertura nós chamamos de ângulo. Na prática, ângulo é a união das duas retas, né? Na prática, ângulo é a união das duas retas, certo? Ou melhor, das duas semirretas. Ângulo é essa figura formada com a união dessas duas semirretas. Tá bom? Então isso aqui é um ângulo. E aí, claro, vocês já devem lembrar, a gente costuma denotar isso aqui, às vezes a gente até faz um desenho assim, né? Uma voltinha assim, para indicar, olha, esse daqui é o ângulo BA, põe um chapéuzinho aqui, C. Para indicar, olha, começa em B, passa em A, volta em C. Esse é o ângulozinho BAC, com chapéuzinho, né? Então, olha só. Então, a gente pegou duas semirretas, de novo tá errado aqui, é para lá, setinha, para direita, setinha. As duas com a mesma origem. A união dessas semirretas forma um ângulo denotado por BAC. É o que eu acabei de fazer no desenho aqui para vocês. Tá? Então, isso aqui formou um ângulo que a gente denota por BAC. Não é a única notação possível, eu posso colocar... aqui falhou, mas eu posso colocar também um chapéu para todo mundo. Não sei por que não saiu certo ali na figura, mas eu posso pôr um chapéuzão para todo mundo, na mesma também. Posso falar também de CAB. Vai, pessoal, tanto faz, né? Isso aqui é BAC, mas é CAB também. Eu posso começar do C, passar pelo A e pelo B. Não é a mesma coisa? Mesma coisa, né? Quando não tiver risco de confusão, quando tiver claro que eu estou falando sobre um determinado ângulo A, estou falando, olha, ângulo A só pode ser esse. Eu posso denotar isso aqui também por A com chapeuzinho. Só o A, em vez de dizer onde começa e onde termina, só digo o vértice. Ou melhor, a origem. Também dá para fazer. Mas quando não tiver risco, às vezes eu estou num problema lá, às vezes eu estou num problema de um exercício qualquer, e aí, sei lá, tem uma figura assim, né? Aí fala assim, se eu falar ângulo A aqui para essa figura, ângulo A só assim, você tem 4 opções. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. São 4 opções. Como é que eu vou saber qual que é o ângulo A chapéu? Né? Então tem certos problemas que não dá para a gente só usar essa notação. Mas, às vezes eu estou num problema de matemática lá e tá só semirretas mesmo. Às vezes está numa situação assim. Então, claro que esse aqui é o ângulo A, não tem outro possível para a história, não é mesmo? Bom, vamos para uma definição. Um ângulo formado por duas semirretas distintas de uma mesma reta é chamado de ângulo raso. Como que é assim? Pessoal, eu tenho então uma reta, R, e aí eu chego aqui e marco um ponto A. Bom, e aí eu pego uma semirreta que começa no A e passa pelo B, tá vendo? Essa semirreta daqui para a direita. Só que eu posso marcar um outro ponto C aqui e fazer a semirreta que começa no A e vem embora para cá.
Tá vendo que são duas semirretas que se encontram no ponto A? Isso é um ângulo. Isso formou um ângulo, certo? Esse ângulo é o que nós chamamos de ângulo raso, tá bom? Ângulo raso. Esse é o ângulo raso. Bom, então é isso que vocês já devem lembrar alguma coisa em relação a número, mas ângulo raso é exatamente isso. São duas semirretas opostas numa mesma reta, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que preciso lembrar, eu vou usar a figura para lembrar o que é um ponto pertencente, um ponto interior e um ponto exterior a um ângulo. Então vamos lá, vou desenhar de novo aqui mais um ângulo. Vou desenhar aqui um ângulo que começa em B, a origem aqui é no A e aqui ele passa no C, certo? Então esse é o ângulo BAC. E aí eu posso determinar algumas coisas. Por exemplo, eu posso colocar um ponto aqui fora. Bom, fora, por quê? Porque não está dentro da boquinha formada pelo ângulo. Isso aqui a gente chama de ponto exterior, né? O que seria um ponto pertencente ao ângulo? Ponto pertencente ao ângulo é um ponto que está em algum lugar no ângulo, ou seja, em uma das semirretas, pode ser aqui, em alguma das semirretas ele está. Esses são pontos pertencentes. E o que são pontos interiores? Óbvio, né? Aquele que está dentro da boquinha formada pelo ângulo. Qualquer ponto aqui nessa região é um ponto interior. Qualquer ponto dentro dessa região é um ponto interior ao ângulo. Certo? Bom, vamos para um próximo axioma. Axioma 8, agora estamos falando de ângulos, então tem alguns axiomas relacionados a ângulos. Vamos lá. A cada ângulo pode ser associado um número real entre 0 e 180, que nós chamamos de medida do ângulo. Olha só, então dado um ângulo aqui, eu tenho um ângulo aqui. Agora, nesse ângulo eu posso associar um número real, e esse número real ele está entre 0 e 180. Sempre eu posso fazer isso, associar a um ângulo um número real entre 0 e 180. Isso nós falamos que é a medida do ângulo. Notação, se eu estou falando do ângulo BAC, um ângulo que passa pelo vértice A, então a gente denota com Mzinho. M de BAC, a medida do ângulo. Observem, ângulo é a figura. Ângulo é o conjunto formado pela união das semirretas. Medida é número. É um número associado a esse objeto. A gente usa uma unidade. Que unidade é essa? Grau. A gente fala se é 0 grau, 180 graus, 30 graus. Aliás, graus, né? Só o zero que é no singular. 0 grau, 1 grau, mas 2 graus e meio, enfim. E a gente geralmente usa um objeto chamado transferidor para fazer a medida. Bom, algumas observações que a gente precisa fazer. É muito comum que a gente use letras gregas minúsculas para denotar tanto o ângulo quanto as suas medidas. Às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com outra, acaba misturando, na verdade, sem muito medo de ser feliz, uma coisa com outra, mas a gente costuma usar letras minúsculas gregas, ou seja, alfa, beta, teta, gama, seja lá o que for, para denotar a medida de ângulos. Se você tem uma semirreta AB, de novo as setinhas estão apontadas para o lado errado, você tem uma semirreta B e uma semirreta AC, que são coincidentes. Como assim coincidentes? Ué, semirretas coincidentes significa assim. Então, começaram no A. Uma passa por B, outra passa por C. Mas estão percebendo que a semirreta que passa por AB e a semirreta que passa por AC está no mesmo lugar? São as mesmas retas? Aliás, as mesmas semirretas? São as mesmas semirretas? Bom, então não formou ângulo? AB está aqui, AC está ali, não formou ângulo? Então, não formou ângulo. É o que a gente fala então que na verdade nós temos um ângulo nulo. É um ângulo nulo, a medida é 0. Então quer dizer, quando nós tivermos duas semirretas que não fizeram abertura, elas estão grudadinhas. Né? Elas não fizeram abertura nenhuma, elas estão grudadinhas. Então elas formam um ângulo nulo que a gente denota por 0 grau. É a medida mínima, 0 grau. Certo? Bom, agora, e se eu tiver um ângulo raso? Ângulo raso é diferente, né? Eu tenho aqui o ponto A dentro de uma reta, o B está para cá, só que o C está para o outro lado.
Aí sim, né, nós vimos agora há pouco que nesse caso nós temos um ângulo que a gente chama de ângulo raso. E aí nessa situação, pessoal, que a gente tem, vamos dizer assim, é o caso maior possível, a gente pode falar que aqui a medida é 180 graus. Nós temos um ângulo de medida 180 graus. Portanto, vejam só, duas semi-retas juntas, ângulo nulo, 0 graus. Duas semi-retas que se abrem ao máximo, nós temos ângulo, é difícil de fazer com a mão, mas ângulo raso, 180 graus. Então vai de 0 a 180. E alguém vai perguntar, mas não tem mais grau do que isso? 200, 300 graus? Tem. Só que aí a gente, para nossa finalidade aqui nesse curso até esse momento, eu sempre consigo enquadrar as coisas entre 0 e 180. De alguma forma eu sempre consigo controlar de algum jeito entre 0 e 180 até aqui nessa parte do curso. Tá bom? Então isso aqui nos lembra então que o ângulo nulo mede 0 grau, o ângulo raso, por sua vez, mede 180. E aí nós temos um outro axioma, que é o da construção do ângulo. Se eu tiver uma semirreta AB, de novo a setinha para lá, é uma semirreta começando com origem em A e passando por B. Tem uma semirreta. Se eu tiver um número entre 0 e 180, vai existir uma única semirreta AP, começando em A, em cada semiplano determinado por essa reta AB, né? Dado uma reta você tem dois semiplanos, então em cada semiplano você consegue um ponto, tal que aquela semirreta que passa por aquele ponto nascendo em A tem a medida de ângulo igual a R. Como assim? Como assim? Olha só, eu vou pensar aqui, por exemplo, nessa semirreta AB, certo? Bom, observem que essa semirreta faz parte de uma reta, e essa reta determina dois semiplanos, um aqui, outro aqui embaixo. Então são dois semiplanos, não é? Bom, esse axioma, que é o axioma da construção do ângulo, nos diz é que, dado um número real entre 0 e 180, com certeza existe um ponto P aqui do lado de cá. Passou longe. Tal que quando eu ligar... Tal que quando eu ligar o A com P, isso vai formar um ângulo que mede R. Tá certo? A mesma coisa se eu quiser embaixo. Embaixo também pode ter um ponto P, outro, não é o de cima, né? Mas vai ter um outro ponto P, tal que quando eu ligar... Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho... Como é que fala? Coordenação motora suficiente para isso. Enfim, vai ter um ângulo aqui para baixo também que mede R. Ou seja, tem um para cima, tem um para baixo, cujo ângulo mede R. Tá claro isso, pessoal? Então, olha, dado uma semirreta, tem dois semiplanos aí determinado pela reta que contém essa semirreta, e eu sempre consigo construir um ângulo em cima, outro embaixo, com a medida do ângulo que eu quiser. Se eu quiser, então, construir um ângulo de medida 30 graus, eu consigo, um em cima e um para baixo. Tá bom? É isso que diz o axioma 9. Outro axioma, axioma 10. Se eu tiver um ponto dentro do ângulo BAC, um ponto interior que eu chamo de D, então a medida do ângulo BAC é a soma das medidas de BAD com DAC. Como assim? Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui... Aqui está o B. Tá? Aqui eu tenho o B. Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o C. E aqui dentro, em algum lugar, eu tenho um ponto interior, claro, que eu chamei de D. Observem, eu posso criar aqui a semirreta que nasce no A e passa por D. E aí essa semirreta, vejam, divide o ângulo BAC em dois. Em um pedacinho para cá, um pedacinho para cá. Esse eu vou chamar de alfa, esse de beta. Dividir o ângulo que antes eu podia... Vou chamar de teta, o ângulo grandão. Observe, o ângulo grandão media teta e eu dividi em dois pedacinhos através de um ponto interior. E aí o que esse axioma nos diz? Que o teta é a soma do alfa com beta. Certo? Definição. Imaginem que alfa e beta sejam as medidas de dois ângulos, um que eu chamo de A e outro que eu chamo de B.
Quando a soma das medidas de dois ângulos der 90 graus, a gente fala que esses ângulos são complementares. Quando a soma desses ângulos for 180, nós falamos que eles são suplementares. Então, por exemplo, vamos deixar isso claro, eu tenho aqui dois ângulos, um que mede alfa, outro que mede beta, e observem que a soma de alfa com beta deu 90. Então eu falo que esses ângulos são complementares. Por sua vez, imagine que eu tenho aqui dois ângulos, um alfa, outro beta, de modo que ao somá-los, isso aqui dê 180. A soma dos ângulos deu 180. Nesse caso eu falo que os ângulos são suplementares. Definição. Dado um ângulo com medida alfa, ele pode sempre ser classificado em uma das três categorias. O ângulo a gente fala que ele é agudo se ele é menor do que 90. Já associa, a gente não tem muito por que ficar enrolando, já que nós já passamos algumas fases. 90 graus é o ângulo de estar em pé, né? Então você tem lá um semiplano aqui, outro que faz aqui. 90 graus é quando um está perfeitamente em pé com relação ao outro. Vamos pensar assim intuitivamente. Agora, se o ângulo ele for abaixo disso, for menor do que 90 graus, a gente fala que o ângulo é agudo. Se o ângulo estiver perfeitamente em pezinho, formar 90 graus, a gente fala que o ângulo é reto. Se o ângulo estiver maior do que isso, estiver acima de 90 graus, a gente fala que o ângulo é obtuso. Está errado a escrita aqui, é obtuso. Tá bom? E aí vamos para o axioma 11. Dadas duas semirretas de novo, a semirreta começa em A e passa por B, ao contrário, a setinha aqui também. AB e AC são duas semirretas opostas e AD é uma outra semirreta, tá? Se AB e AC são semirretas opostas, ou seja, uma foi para cá, outra foi para cá, e eu tenho uma outra semirreta em algum lugar, então formaram-se dois novos ângulos, DAB e DAC, que são suplementares. Simples se você fizer um desenho. Olha, pessoal, simples fazendo um desenho. Eu tenho aqui, olha, A, B, C. Vejam, eu tenho a semirreta AB para cá, eu tenho a semirreta AC para cá, e eu tenho uma nova semirreta que passa por um ponto D. Observem, formaram-se dois novos ângulos, BAD, que eu vou chamar de medida alfa, e DAC, que eu vou falar que tem medida beta. Observem, não tem outro jeito. Alfa e beta juntos dão um ângulo raso, juntos eles somam 180 suas medidas, portanto, BAD e DAC são ângulos suplementares. É isso que nos garante o axioma 11. Vejam só, é axioma. Não demonstramos, aceitamos. Definição. Dois ângulos distintos que têm uma das semirretas em comum e as outras semirretas exteriores ao outro ângulo são chamados de ângulos adjacentes. Aqui é o quê? Como é que é o negócio? Simples, pessoal. Ângulos são adjacentes. Vejam só, aqui tem um ângulo, não tem? E aí eu venho aqui, por exemplo, e construo um outro ângulo. Opa! Eu venho aqui e construo outro ângulo. Não formaram-se dois ângulos? Um aqui, outro aqui. São dois ângulos. Só que eles estão grudadinhos, eles têm uma parede em comum. Eles estão... Um compartilha com o outro uma das semirretas, tá vendo? Então esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, eles são juntando, né? Eles estão grudadinhos um com o outro. A gente fala, portanto, que eles são ângulos vizinhos. Palavra bonita para vizinho aqui em matemática é adjacente. São ângulos adjacentes, certo? Definição de novo. Dois ângulos de mesma medida, quando a gente tiver dois ângulos que têm a mesma medida, a gente fala que eles são congruentes. E aí a gente denota igual a gente fazia para segmento congruente. Segmento congruente, segmentos que têm a mesma medida. Ângulos congruentes, ângulos que têm a mesma medida. E aí a gente denota do mesmo jeito. O ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF quando eles têm a mesma medida. Então o ângulo ABC está aqui, o ângulo DEF está aqui, mas as medidas, a abertura vale a mesma coisa. Então a gente fala que eles são congruentes, eles não são iguais.
são congruentes, têm mesma medida. E aí a gente usa esse símbolo com os 3 tracinhos. E aí temos uma nova proposição, proposição 9. Sempre um ângulo raso pode ser dividido em 2 ângulos vizinhos congruentes. Como assim? O que isso quer dizer para mim? Olha, aqui eu tenho um ângulo raso, não tem? Um ângulo que mede 180 graus. O que essa proposição está garantindo para a gente é o seguinte. Ruim, né? Ruimzinho de ver. Mas vamos lá. O que essa proposição 9 está garantindo para a gente é que aquele ângulo que antes era de 180, agora eu posso dividir em 2 e cada um desses aqui é um ângulo reto, ou seja, mede 90 graus. Você já sabia disso, né? Um ângulo de 180 não pode ser dividido em 2 iguais de 90? Sim! Aliás, uma observação aqui, né? Ângulo reto a gente costuma denotar, ao invés de escrever 90, coloca um quadradinho, uma bolinha dentro, né? Então, sempre que eu tiver um ângulo de 180, eu posso dividi-lo em 2 de 90. Simples, mas está demonstrado na proposição 9. Aliás, observação aqui também, esses ângulos de 90 graus a gente chama de ângulos retos. A gente percebe que são os ângulos retos, são os de 90 graus. Afinal de contas, dividir 180 ao meio é 90 para cada lado. São ângulos retos. Definição. Pega 2 retas AB e CD concorrentes se interceptando em E. Vou fazer esse desenho também. Então, vou fazer aqui duas retas A, B e aqui outra C, D. Ok? Então, temos 2 retas se cortando num ponto E. As duas estão se cortando num ponto E. É isso que está dizendo esse começo da definição. Então, vocês podem observar que se formaram vários ângulos. CEA e BED. Então, por exemplo, CEA está aqui. E BED está aqui. Tá vendo? Um está de um lado, outro está do outro. A gente fala que esses 2 ângulos eles são opostos pelo vértice. Da mesma forma, eu posso pensar desse aqui com esse aqui. O AED com o CEB são ângulos opostos pelo vértice também. Um está de um lado, outro está do outro. Mas vejam, para isso eu precisei de 2 retas concorrentes. E aí, ao ter 2 retas concorrentes, esquerda e direita são opostos pelo vértice, cima e embaixo são opostos pelo vértice. Proposição 10 diz uma informação muito importante, muito útil em problemas de geometria, que acontece com ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. O lado de cá e o lado de cá têm mesma medida. O de cima e o de baixo tem mesma medida. Então, olha só, se aqui mede alfa e aqui mede beta, vamos falar que esse aqui mede x, esse aqui mede y, eu não sei como relacionar o x com o alfa, melhor, eu sei, né? X com alfa, se a gente somar os dois, dá 180, mas o que importa pra gente aqui com relação a essa proposição é que o alfa e o beta são iguais, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aqui no outro também, o x é igual ao y, ângulos opostos pelo vértice são iguais. O que eu estava dizendo que não tem a ver com proposição, com essa, é que se eu somar o x com o alfa, vai dar o ângulo raso, né? Vai dar 180. Mas observem que a propriedade aqui é para os opostos pelo vértice. É isso que eu quero chamar a atenção. Ângulos opostos pelo vértice têm mesma medida. É isso que está dito na proposição 10. Corolário. Quando 2 retas se interceptam formando um ângulo reto, todos os outros ângulos da intersecção também são retos. Também é bem óbvio, é uma consequência disso, não é? Mas você já conhece faz tempo. Se eu tenho aqui... Se eu tenho aqui 2 retas, que são uma reta aqui que eu vou chamar de R, outra reta que eu vou chamar de S, e elas fazem, bom, não vou usar essa notação ainda, mas elas formam um ângulo reto. Se elas formam aqui um ângulo de 90 graus, os outros também são. Esse é 90, esse é 90, esse é 90. Certo? E aí a gente fala que as retas são perpendiculares. Nós usamos esse símbolo aqui. Vamos ver já na sequência. Vamos lá. Essa é a definição. 2 retas concorrentes que se interceptam fazendo 90 graus, ou seja, faz 90 graus em um pedacinho e faz 90 graus em todos. Se elas fazem 90 graus, a gente fala que elas são perpendiculares. E aí a gente usa esse símbolo, a gente chama de perp, é um apelido para perpendicular, perp, R, perp, S.
Certo? E aí nós temos o primeiro teorema do curso, que eu chamei de teorema, lembrando que proposição e teorema basicamente é a mesma coisa, mas teorema às vezes tem uma força maior, tem uma centralidade maior na teoria. Podia ter chamado de proposição, mas aqui resolvi chamar de teorema, como a gente fez antes da parada. Por qualquer ponto de uma reta passa uma única reta perpendicular. Então, se eu tenho uma reta, qualquer aqui, uma reta R, e eu marcar um ponto P aqui, qualquer, pode ser aqui, pode ser mais pra frente, onde eu quiser, a única certeza que eu tenho é que aqui, e aí eu quero ver como é que eu vou fazer isso. Eu duvido que eu vá conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer isso. Eu acho que vocês já entenderam, né? Mas enfim, eu consigo aqui fazer... Ai, meu Deus. Quase que deu. Bom, mas vocês entenderam. Dado um ponto, eu sempre consigo passar uma reta... Por quê, né? Eu sempre consigo passar uma reta perpendicular por ele. Era para ser perpendicular. Faça um esforço de imaginação aí. Tá? Tem uma reta perpendicular passando por ele. Tá bom? Definição. Pega um segmento AB. A reta M, que é perpendicular a este segmento em seu ponto médio, chama-se mediatriz de AB. Como assim? Como é que é assim? Como é que é o negócio? Eu tenho uma reta aqui, uma reta qualquer, mas dentro dessa reta eu vou pegar apenas um segmento AB, tá? Esse segmento AB tem um ponto médio, nós já sabemos disso, que é o ponto M. Eu consigo construir aqui, a partir desse ponto M, uma reta perpendicular, não consigo? É o que está garantido pelo teorema. Bom, essa reta aqui é o que a gente chama de mediatriz. Ou seja, o que é uma mediatriz? É uma reta que divide um segmento ao meio perpendicular a esse segmento. Tá bom? E, por fim, última parte da nossa revisão, vamos lembrar um pouquinho sobre polígonos. O que é um polígono? É isso aí, ó. Lembra que nós discutimos sobre essa definição na sala de aula? Pela questão do tempo, essa aula já está indo um pouquinho mais além do tempo do que eu imaginava, já está ficando um pouco cansativa. Eu não vou lembrar dessa definição certinho com vocês, não. Eu só vou lembrá-los de que polígono é uma figura que tem N pontos, N vértices. Então eu tenho aqui um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Por exemplo, aqui eu pus 5, né? Mas aí eu posso pensar em ligar esse ponto com esse, eu posso pensar em ligar esse ponto com esse, eu posso pensar em ligar esse ponto com esse, eu posso pensar em ligar esse ponto com esse, eu posso pensar em ligar esse... Oh, meu Deus! Eu posso pensar em ligar... Opa! Eu posso pensar em ligar esse ponto com esse, e vejam só o que aconteceu, eu consegui juntar todos os pontos numa figura, essa figura que nós chamamos de polígono. É qualquer figura desse tipo que chama polígono? Não, tá a definição aqui. Eu dei vários pontos, e aí eu os liguei por meio de segmentos, e esses segmentos têm propriedades que estão listadas aqui, quer dizer, elas se fecham bonitinho, tá? A única intersecção desses segmentos é um próprio vértice, certo? Esses pontinhos, aliás, já lembrando, se chamam vértices. Esses segmentos nós chamamos de arestas ou de lados do polígono. E claro, para fechar bonitinho dar uma figura como essa, eu sempre preciso ter uma quantidade de vértices e de lados. Aliás, é a mesma coisa, né? Se tem 5 vértices, tem 5 lados. Se tem 7 vértices, tem 7 lados, assim por diante. Eu sempre consigo polígonos a partir de 3 lados. Aliás, lembra como que se chama o polígono de 3 lados? Eu até posso fazer a figura aqui, porque vocês conhecem, faz tempo, né? Faz tempo, mas não desse jeito horroroso. Como é que se chama o polígono de 3 lados? Não era para fazer, era para fazer bonitinho, né? Mas como é que se chama o polígono de 3 lados? Triângulo. Como é que se chama o polígono de 4 lados?
Não é quadrado, é quadrilátero. Como é que se chama o polígono de 5 lados? Pentágono com 6, hexágono com 7, heptágono com 8, octógono com 9, eneágono com 10, decágono com 11, um decágono com 12, dodecágono e com 20, icoságono. São nomenclaturas, mas significam quantidades. Por exemplo, aqui nessa figura eu tenho um pentágono e um triângulo, mas eu poderia fazer também um quadrilátero? Poderia se fazer direitinho, né? Não desse jeito arregaçado igual eu estou fazendo aqui. Tá certo, pessoal? Bom, aí vamos para uma definição. A soma das medidas de um lado de um polígono, seja ele um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, seja o que for, se eu somar as medidas de todos os lados de um polígono, isso vai me dar uma medida nova, vai dar um valor novo, e esse valor nós chamamos de perímetro. Então, qual é o perímetro do quadrilátero? Eu pego os 4 lados do quadrilátero, pego as medidas e somo as 4. Então, se eu estou com um hexágono, vai ter 6 lados, eu pego a medida dos 6, somo, vai dar o perímetro. Outra definição, o que é um polígono convexo? Polígono convexo é aquele em que a região de dentro é um conjunto convexo. Nós já falamos de conjunto convexo mais cedo, né? Lembra? É tipo, quando você sempre pegando 2 pontos dentro do polígono, o segmento ligado por ele está completamente dentro do polígono. O que não é convexo? Porque é sempre mais fácil pensar o que não é convexo. Não é convexo quando tem aquele buraquinho que nos permite pegar um ponto num pedaço, um ponto em outro, e ao ligar o segmento que os liga, fica um pedacinho para fora. Tá? Então, um polígono convexo, aquela mesma noção de conjunto convexo que nós tínhamos. Aliás, eu até falei para vocês em sala de aula sobre a história da bandeirinha de festa junina, né? Porque quando a gente fala da bandeirinha de festa junina, a bandeirinha de festa junina feita direitinho, não porcamente igual eu fiz aqui agora, essa bandeirinha, né, é uma bandeirinha, é um pentágono, né, claro, mas essa daqui é um polígono convexo, porque sempre que eu pegar 2 pontos dentro desse polígono, ao ligá-los, está completamente dentro da figura. Ao contrário daquela outra bandeirinha, por exemplo, assim, né, mal cortada, em que se eu pegar 2 pontos, um ponto aqui, outro ponto aqui, ao ligá-los, um pedacinho fica para fora. Então, as bandeirinhas de festa junina são um exemplo de um polígono que não é convexo aqui embaixo e um convexo aqui em cima. Tá bom? E aí, pessoal, lembra que nós podemos falar também, dado um polígono, sobre ângulo externo e ângulo interno. Então, se eu tenho lá um polígono, eu vou pegar um triângulo só para ficar mais fácil, mas vocês devem ter isso no caderno de vocês, com uma situação mais geral. Oh, meu Deus, difícil desenhar isso aqui. Eu vou pensar se não compensa usar a lousa da próxima vez, a lousa de verdade. Bom, vamos lá. O que é um ângulo interno, pessoal? Um ângulo interno é o mais óbvio possível. Ele está na parte de dentro. Ele é a ligação aqui entre 2 semirretas que se encontram no mesmo ponto e formam um ângulo, mas na parte de dentro. Enquanto o ângulo externo, vou pegar aqui, por exemplo, em cada vértice tem ângulo externo. Vou até fazer aqui que acho que é melhor para ficar mais claro, né? Se eu prolongar, para prolongar direito, né? Se eu prolongar os lados do polígono aqui em cada vértice, a gente consegue aqui um pedacinho de fora. Esse pedacinho de fora, que eu posso chamar de beta, é o ângulo externo. Então vejam, interno está na parte de dentro, obviamente. Externo, eu preciso fazer o prolongamento. Então vejam, aqui também é ângulo externo. Aqui não. Isso aqui não tem nada a ver com o ângulo externo. Vejam que isso aqui é a mesma coisa que o alfa. Em cada vértice eu tenho um ângulo externo. Então olha só, aqui por exemplo, cadê o ângulo externo? É isso aqui? Não, eu preciso prolongar os dois e aí eu observo. Aqui está o ângulo externo, aqui está o ângulo externo. Lá em cima também, né? É que eu não prolonguei direito ali, mas eu podia pensar também. Prolonguei os dois, aqui ângulo externo, aqui ângulo externo. Esse não, esse aqui é ângulo interno. Outra definição. O que é um polígono regular? Essa definição é importante para a gente fechar por aqui a revisão do nosso curso. Um polígono, a gente fala que ele é regular se ele é convexo. Então ele é bonitinho, tipo a bandeira, tipo o símbolo de São Paulo, é bonitinho assim, o formatinho, não tem buraco, como a bandeirinha mais tradicional da festa junina.
Então, um polígono é regular se ele for assim, se ele for convexo, e se todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos de dentro têm a mesma medida. Portanto, um polígono a gente fala que ele é regular se ele é convexo, se ele tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos, naturalmente os externos também, tá? Todos os ângulos internos de mesma medida. Isso é um polígono regular, nós vamos usar bastante esse conceito. Tá bom, pessoal? Então, com isso, pessoal, a gente termina essa aula de revisão. Eu peço até um pouquinho de desculpas para vocês por alguns erros técnicos aí, mas realmente essa primeira aula eu estou um pouquinho descuidado com as explicações, eu estou sendo bem simplista, estou me permitindo alguns desleixos, porque também estou em aspecto de revisão e eu quero que vocês consultem o material que vocês têm de sala de aula, o material que vocês mesmos coletaram ao copiar ou de alguém, sei lá, o material que vocês devem ter daquela parte em que nós nos reunimos presencialmente antes, e comparem o que eu falei aqui de forma bem resumida, em 1h10 basicamente, com aquilo que vocês já tinham, da nossa parte presencial. Tá bom, pessoal? Então, que essa primeira videoaula sirva para vocês entenderem e relembrarem um pouquinho de tudo que nós já estudamos presencialmente. Atenção! Tem um trabalho no Moodle chamado Trabalho TR, que tem questões apenas relacionadas a tudo que eu falei nessa aula. Só que lá tem muita coisa, demonstre que e tal, e vocês precisam fazer no mesmo espírito que eu fazia em aula presencial. Aquele trabalho precisa ser feito, entregue na data correta, e aí façam direitinho, me entreguem, que aquilo lá vale 20% da nota. Beleza, pessoal? Nas próximas semanas, agora sim a gente retoma o nosso conteúdo de onde nós paramos, ou seja, aqui depois de polígonos, vamos falar sobre triângulos e dali pra frente. Tá bom, pessoal? Tudo de bom? Um abraço a todos!